Alô, alô, Celso Oliveira aqui, Território MLS. Estou aqui com meus companheiros Thiago Brandão e Christian Moraes para mais um episódio de uma prévia que faremos da Major League Soccer. Aqui no Território Entrevista, realmente não teremos um entrevistado hoje, né? Mas uma mesa redonda para falar das nossas expectativas, não só das equipes, mas também dos jogadores que em 2025 farão parte da Major League Soccer. Já vou falando que o programa estará dividido em 3 etapas, 3 vídeos diferentes, essa é a primeira parte, e depois disso falaremos do Oeste, né? Hoje aqui falaremos do Leste, e o terceiro vídeo falando dos jogadores da Major League Soccer. Então, fique ligado aí, né? Não só nesse vídeo, mas os outros dois com o resto do conteúdo e, como sempre, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Mas como eu falei, estou aqui com o Thiago Brandão, Christian Moraes. O Thiago vai entrar aqui na nossa transmissão e explicar um pouco como a gente vai fazer essa prévia da temporada que começa esse fim de semana. Thiagão, prazer em revê-lo aqui, né, no Território Entrevista, e fala um pouco pra gente o que a gente vai fazer hoje aqui durante essa prévia da Major League Soccer. Fala Celso, fala Christian, fala galera que tá nos vendo aqui. Episódio bem legal e bem diferente, né? A gente decidiu fazer uma prévia um pouco diferente nesse ano, ao invés de ficar detalhando cada time de uma forma consecutiva ali, sem dar um favorito mais claro. Esse ano a gente vai fazer uma tier list, vai definir ali quem é o favorito, quem vai brigar, a gente vai pôr tudo direitinho, vocês vão ver como vai ficar em 3 episódios. Um para falar do Oeste, um do Leste e um das contratações. A gente vai ranquear basicamente em termos de força cada time e acho que vai ser bem legal. Vamos começar? Vamos começar. Então, estou aqui já carregando o programa que você fez pra gente aqui. Só um segundinho aqui que eu já coloco. Beleza, tá aqui. Então, como o Thiago explicou, né? Você fez essa arte aqui pra nós e a ideia é que a gente vai conseguir separar, né, as equipes, né, entre os favoritos e aquelas que estão sem chance. Tá certo, Thiagão? Perfeito, é exatamente isso. Vamos começar com a Atlanta, né? Atlanta que se reforçou, trouxe Miranchuk na temporada passada ainda, trouxe Emmanuel Leite lá, maior contratação da história da MLS, trouxe de volta Almiron. O que vocês acham? Bom, vou começando já a dizer que para mim é um dos favoritos, né, ao título, né? Acho que muita gente no momento ainda não vê o Atlanta United como uma das melhores equipes, não só do leste, mas como da liga em si, dos dois lados. E para mim vai ser aquele bicho-papão que chega, né, pelas beiradas e vai comendo todo mundo, né? A grande pergunta sempre é a comissão técnica, né, se terá sucesso. E para mim, claro, o gramado do Mercedes-Benz muitas vezes foi culpado de destruir joelhos, né? Então, para os fãs ou os que não gostam do sintético, né? Fica aí, né? Talvez o gramado do Atlanta United sendo a razão pelas quais eles não consigam ser os campeões desse ano. Mas para mim, um dos favoritos, com certeza, Thiago, ao menos os playoffs e darem trabalho mais uma vez para o próprio, né, o Inter Miami, né, que foi eliminado por eles no ano passado. E aí, Christian, o que você acha? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Bom dia para quem estiver assistindo aqui. Eu acho que o Atlanta, por enquanto, eu coloco eles como vai para os playoffs, justamente por uma coisa que o Celso falou, que é a questão da comissão técnica. O Ronnie Dale acabou de assumir o time, então tem menos de 2 meses no comando do Atlanta ainda. Pelas contratações, é um time que com certeza a gente colocaria como os candidatos, ou talvez um favorito, mas precisa ver como vai ser a questão da comissão. Desde a saída do nosso grande Tata Martino, o Atlanta vem tendo dificuldade com comissão técnica, né? O Pineda não foi bem, o Heisen nem se fala, e agora a gente precisa ver como que vai ser agora com o norueguês à frente do Atlanta. Na minha opinião, por enquanto, dá para cravar que vai para os playoffs. Candidato ou favorito, para mim, nesse momento, ainda não consigo colocar. Então, estamos aqui entre os dois, né? Então, eu tô bem empolgado com esse time. Eu acho que ficaria entre candidato e favorito também, né? Eu acho que dava até para segurar para o favorito, porque eu não acho que tenha outro favorito tão destacado assim, né? Enfim. Mas eu acho que tá nessa briga aí. Trouxe também o Matheus Clich, né, do DC United, muito bom jogador, um dos destaques do DC United. Eu acho que tem um elenco muito forte. A gente não sabe como vai se adaptar, né?
Mas deixa aí no Verdade. candidato, qualquer coisa a gente bota na briga A depois. gente vai mexendo. A ideia é que nós três, né, temos uma ideia, né, e nos ajudarmos, né, a achar um consenso, né, aonde colocar a equipe. E para mim, o Atlanta, como no ano passado, fez uma grande campanha e acabou perdendo nos playoffs, né, mas não Não, chegou quase o lá, né, e Atlanta chega que bem mais tarde, bem O mais forte Atlanta esse que ano do que no ano perde. passado. O Atlanta que perde o Almada e ainda consegue pegar playoffs, né? Pega a última vaguinha do play-in ali nas últimas 3 rodadas e vai lá e faz a maior surpresa da temporada, que eu diria que não foi nem o título do Galaxy, mas sim a eliminação do Inter Miami. Isso. Por todo o contexto do que foi aquela eliminação, enfim, 3 jogos, o Atlanta sem treinador, um time bem fraquinho em comparação ao elenco que tem agora. Então, assim, boas expectativas. Beleza. Acho que passa por aí mesmo. Acho que passa por aí. E eu acho que a Atlanta tá entre os favoritos do leste, sim. E o Charlotte? O que vocês pensam sobre? Charlotte que trouxe o Wilfred Zaha, vai entrar na outra briga para melhores contratações dessa temporada. Perdeu o Sidresk, né? Uhum. Quem souber pronunciar aí que fale. Mas de fato não é um time que não mudou muito a temporada passada para essa, né? E foi bem na Uhum. temporada passada. O que vocês acham? Assim, primeira temporada que o Charlotte consegue de fato chegar nos playoffs, né? Como é um time recente, ainda não tinha conseguido chegar de fato nos playoffs, tinha pegado o play-in, mas playoffs de MLS a temporada passada foi a primeira vez. O time continua basicamente a mesma base. O único que saiu foi o Swideski, né? O polonês, o centroavante, trouxe o Zaha. Para mim, para nível de MLS, tem um dos melhores treinadores da liga, que é o Dan Smith, um cara de Premier League, um cara que eu gosto bastante. Eu acho que, assim, com o elenco que tem e a força que tem em casa, o Charlotte é um dos melhores mandantes da MLS. É muito forte, é muito difícil enfrentar o Charlotte na Carolina. Eu coloco como vai para os playoffs nesse momento. Eu acho que tem uma equipe que tem suas deficiências, uma equipe de defesa forte, mas que às vezes não tem um ataque ainda tão fortalecido. Então, nesse momento, para mim, o Charlotte vai para os playoffs. Eu tô nessa com o Christian, eu acho que passa muito da continuação do time do ano passado, a base foi mantida e chegou um grande craque, né, pra ser referência. Eu acho que se o Zaha for esse cara que a gente tá esperando, pode virar um candidato. Mas hoje eu ainda coloco no vai para os playoffs. É até interessante ver como que o Zaha vai jogar, se vai ser ponta, se vai ser centroavante, se vai ser meia, enfim. Sim. Para mim o Charlotte é uma equipe muito séria, como vocês falaram, uma comissão técnica que trabalha com seriedade. Os dirigentes têm uma missão que é colocar um time competente no estádio, que reúne milhares de pessoas, todos os anos, né, com grandes públicos lá. E acho que realmente é uma equipe que tem potencial para chegar nos playoffs. E vamos ser bem honestos, né? Se você vê aqui o ranking, né? Só uma das caixas não é playoffs, né? Então, entrar nos playoffs não realmente não significa muito, mas você consegue ganhar no mínimo uma das séries, né? Entrar no mata-mata dos playoffs, né? E eu acho que é um time, como vocês falaram, com a seriedade da comissão técnica. É uma equipe que a diretoria gasta dinheiro para trazer grandes jogadores. Temos o Zaha agora chegando. Realmente tem tudo potencial para ir bem, né? E entrar nos playoffs e competir nos playoffs, que eu acho que é importante. Então, acho que o consenso aqui, né? É que a gente coloca eles aqui, né? Não é um candidato, né? Sério ao título, né? Ninguém colocou eles lá. Mas acho que realmente o Charlotte pode ir aos playoffs e vencer o primeiro torneio, né? Aquele melhor de 3 antes de entrar no mata-mata. Agora entramos no Chicago Fire, né? E gostaria muito de começar com o Christian, que eu sei que é a sua equipe do coração. Christian, o que você acha que vai acontecer com o Fire que vem reformulado para esse ano? Cara, o Fire vem de uma das melhores histórias desse início de janela da MLS, né? Que sonhou com o Neymar e acordou com o Jonathan Bamba. Então, também é um time que não foi nada bem ano passado. Se a gente for ter em consideração que o Chicago foi o segundo pior time da MLS no geral, foi o Foi o segundo pior pior do da. leste. Não, foi o penúltimo do Oeste. O pior foi o San José. Não, Que é no eles, oeste, né? Na o Califórnia. San Então, José é oeste e o oeste, Chicago é leste. oeste. Isso, perdão, desculpa, eu confundi, perdão. Enfim, foi o pior do Oeste. É um time que passou por reformulação agora, né? Então, o Greg Berhalter mesmo, ele chega, enfim, faz um trabalho que eu prefiro nem comentar na seleção, vem para o Chicago Fire agora e assume duas funções, treinador e diretor de futebol. Então, é um cara que
conhece bastante de MLS, né, para ser Uhum. sincero. E eu acho que com o time que o Chicago Fire tem, perdendo peças agora recentemente para o futebol sul-americano, que não eram lá essas coisas, mas eram jogadores importantes para o Chicago, eu acho que vai ser mais uma temporada bem ruim da equipe de Illinois. Então, para mim, o Chicago é sem chances de playoffs. Eu acho Sem que chance. Putz. eu acho que não vai dar esse ano. Você tem boas peças, como talvez o Kuipers, né? O Kuipers não, perdão. O Kuipers, se eu não me engano, já saiu. Não, Não, foi o o Clippers Vanzer. ainda tá lá. Foi o Vanzer que saiu. Tem um outro nome mais ok, mas no geral o elenco é muito limitado. Então, para mim, mais um ano ruim do Chicago aí. Sem chance. Eu acho que eu não discordo tanto do Christian não, mas eu acho que eu colocaria, pelo menos nesse primeiro momento, em briga para os playoffs, porque tem um treinador que, querendo ou não, pro nível da liga é um bom treinador, né? A MLS também não é uma liga com grandes treinadores. O Berhalter fez um trabalho ruim na seleção dos Estados Unidos, mas é um cara com uma certa grife, né? E tem bons jogadores, um aqui, outro ali, eu acho que podem fazer a diferença. É uma conferência leste que eu acho que o topo é melhor que o oeste, mas o meio, assim, é bem nivelado por baixo, né? O oeste tem Uhum. uma disputa maior no meio. Então, você tem o cara como o Jonathan Bamba, que teve certo destaque no futebol europeu, um Kuipers, trouxe alguns jogadores interessantes, o Omar Gonzalez, apesar de envelhecido, também é um jogador experiente na liga. Enfim, eu acho que eles podem ter condições de ficar em décimo, brigar por um play-in, né? Mas também não discutiria que não teria chance se vocês decidirem assim, não. Pra mim, muitas vezes o que falta ali é saber como esses jogadores chaves que chegaram, você criticou o Bamba, mas é um reforço, um jogador que talvez vá fazer mais que Xherdan Shaqiri, que estava lá, mas não estava insatisfeito e as pessoas diziam que não trabalhava duro nos treinamentos. Então, Greg Berhalter talvez traga um pouco de ânimo para uma equipe que tem Kellen Acosta no meio-campo. Não é uma equipe terrível, mas talvez sem motivações para melhorar o seu futebol. Então, agora para mim, como vocês falaram, né? Talvez não tenha chance. Tudo bem, mas eu acredito numa melhora da equipe em relação ao ano passado. E a gente sabe que na MLS não necessita muito para você conseguir se reerguer. Então, para mim, Uhum. Greg Berhalter chega, faz um trabalho decente, né? Tem jogadores ok, grandes jogadores de plantel, jogadores jovens, né? Que o Chicago tem uma história boa de revelações e acaba conseguindo talvez entrar nos playoffs pela porta dos fundos, naquela Play. play-in do oitavo contra o nono. Mas vai ficar por isso mesmo. Eu não sei se vocês Não vejo concordam, eles mas passando de fases ou algo assim. eu não sei se vocês concordam, mas para mim um dos principais problemas do Chicago é a falta de é a falta de amor que a cidade tem pelo clube. É um dos times mais antigos da MLS, só que, cara, não consegue atrair público para valer. Tipo, você pega o Cubs, que é uma draga na MLB, a galera cola para ver. O próprio Bears, que vem sendo horrível na NFL já tem uns anos, estádios quase sempre lotado. O Bulls nem se fala. E o Fire não tem o apelo da população ainda. Não sei Não se é tem. porque ainda em Illinois futebol não tá forte ou se realmente não tá casando, não tem sinergia. Não vejo isso dessa maneira. Primeiramente, se você vai para Indianápolis, que é 2 horas, você tem jogos da USL com público pagante similar ao Chicago Fire. Então tem um problema sério lá dentro. Acho que isso vale discutir até no episódio, né? Os problemas que o Chicago tem em conseguir mobilizar a sua população para ir em jogos de futebol dentro do Soldier Field, nos melhores estádios que eu já fui da NFL, super legal, no meio da Baita cidade. Agora, estádio. o grande problema também é a falta de conexão com o torcedor imigrante e população imigrante da cidade. Quando você vai num jogo nas grandes cidades, as arquibancadas são dominadas por imigrantes hispânicos e tal. E o que eu vejo em Chicago é que eles não conseguem se conectar com o público hispânico da cidade. Muitos milhares de imigrantes, não só hispânicos, mas também do leste europeu. Realmente falta essa conexão com o público
dessa faixa, porque, Christian, vou ser bem honesto, já fui em muito jogo do Cubs, já fui em muito jogo do Bears, de NFL. O público que vai nesses jogos é muito diferente do público que vai no jogo de Major League Soccer, principalmente numa cidade como Los Angeles, principalmente numa cidade como Chicago. Ok, não estamos aqui para discutir demografia, né? Mas eu acho que realmente é uma falta de interesse, acho que mútuo, talvez, né? Do clube em conseguir fazer uma estratégia de marketing melhor para conseguir ter 22 mil pessoas, né? Que é uma média alta aqui da Major League Soccer nos seus estádios. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo muda quando você tem um jogador de destaque, como você falou, Neymar, ou alguém que você realmente a cidade começa a sentir esse fervor pelo jogador, mas infelizmente os jogadores que chegam em Chicago não têm nome, né? E não tem essa reputação, né? De conseguir essa energia. Não há um jogador latino de destaque lá como fez o San Diego com o Irving Lozano, né? Então o negócio lá em Chicago ainda está, né, amadurecendo e infelizmente, como a gente falou, esse ano não vai ser o ano que eles vão conseguir dar esse patamar, esse passo à frente. Seria um caso meio que similar como... para não arrastar muito o Celso. A questão com o Charlotte, né? Porque Charlotte, de fato, não tem também uma estrela sul-americana, mas tem uma população grande de sul-americanos presente na cidade, que são a maioria no estádio, como a gente pode observar nos jogos, e talvez seja isso. Talvez, não sei a questão demográfica, mas Chicago talvez não tenha tantos representantes latinos na cidade, de pessoas mesmo, para poder fazer esse movimento, não sei. Só como eu falei, podemos discutir isso por 30 minutos. Exato. Como vão ser 3 sem chance, eu colocaria Chicago ali também por mim, pode ser. Acho que não dá pra arranjar outros à frente. Acho que pode ser. Tá aqui. Vamos lá. Então vamos lá, Cincinnati, eu vou deixar com vocês começar aí. Thiago, o que você fala pra mim do Cincinnati com a adição de Evander? Eu acho que é um dos que a gente tem que deixar ali pro favorito, né? Guardar para discutir no final. Eu acho que Cincinnati já era um time muito forte e ficou ainda mais, né? Eu acho que Cincinnati melhorou o seu elenco, não perdeu grandes peças. Claro, perdeu o Lúcio Acosta, mas eu acho que repôs a altura, trouxe o Evander, trouxe Kevin Denk, que é o centroavante que eles tinham perdido na temporada passada, né? Eles perderam o Brandon Vasquez, ficaram sem centroavante de impacto, assim, e trouxeram o Kevin Denk, que vem com um histórico espetacular. A gente vai discutir sobre ele nas contratações, mas o histórico dele, que ele chega na MLS, é de artilheiro do campeonato belga, que costuma revelar muitos atacantes assim de alto nível pro futebol europeu. E é um cara que chega com impacto na liga. Eu acho que Cincinnati, até por ter mantido o elenco, ter mantido o treinador, contratado um cara do nível do Evander, acho que briga para ser um dos favoritos, sim. Beleza. Então vamos lá, vamos falar do Montreal então, né? Uma equipe que em relação a onde eu moro, é a mais longe daqui. Acho que demoraria umas 7 horas de avião para chegar lá. E te dá uma ideia do tamanho desse país e dessa liga, né? E principalmente com a adição dos times do leste e do oeste canadense. Mas CF Montreal não teve uma grande temporada no ano passado, né? Perde o Joseph Martinez, que agora veio para cá, para Califórnia, né? E para mim, já começo dizendo que é uma equipe que provavelmente não tem chances nenhuma. E às vezes me surpreende, mas esse ano realmente vejo muitas dificuldades lá. Uma franquia que para mim não deveria se fazer parte da liga. Então já coloco ela sem chance. Christian. Montreal, que é a França na MLS, né? Então, como você bem lembrou, Celso, acabou perdendo talvez o seu principal jogador, que é o Joseph Martinez. O Joseph, que foi uma história curiosa, né? Ele vai para Montreal, briga com o treinador meio que manda ele embora publicamente na entrevista, ele fica, consegue jogar bem, leva o time para os playoffs ainda, perde o Martinez, mas vai lá e busca o Vrioni no New England, né? Também tá com o Poco agora. Mas assim, cara, eu acho que o máximo que pode acontecer para Montreal é tentar buscar uma vaga nos playoffs novamente. Eu acho que tem um treinador que, dentro do seu contexto, faz um trabalho interessante, mas assim, nada além do que brigar por playoffs para mim. Pô, o Montreal é o terceiro time menos valioso da MLS, pô. Fica à frente só do Toronto e do DC United. Do resto, é um dos times que mais tem jogadores e consegue ser o terceiro time menos valioso da liga. Então, assim, pra mim, briga pros playoffs total. Eu acho que eu concordo com o Celso que ele é pior que o Chicago, né, na minha visão. Acho que o Chicago tem mais peças interessantes, tem um treinador melhor, tem jogadores que podem ser protagonistas, né, o Bamba, o
o Acosta no meio de campo. Enfim, eu acho que o Chicago é melhor que o Montreal. O Montreal, ano passado, foi para os playoffs porque o Joseph Martinez teve uma corrida assim de 7 jogos. Joseph Martinez MVP da liga, entendeu? E aí ele conseguiu levar o time ali no final, ele conseguiu levar o time para os playoffs, conseguiu classificar o time e quase complicou as vidas dos adversários no playoff. Enfim, eu acho que é um time sem chance porque o único jogador que de fato fazia algo ali acabou saindo e eles trouxeram uma reposição bizarra assim para o lugar que é o Vrioni, Vrioni. né? Que não vale a pena Então, nem comentar, né, no valor dessa troca. Mas para mim, realmente não tem chance nenhuma. Vamos passar para o Columbus Crew, que obviamente foi o campeão há duas temporadas atrás, né? Aí eu quero E ver. fez uma grande temporada no ano passado, conseguiu levar a Leagues Cup, uma vez mais em cima do LAFC, né? E esse ano chega sem o seu grande jogador, né? Cúcio Hernandes. Então, vou reservar minha opinião ao final e vou perguntar para você, Tiagão, o que você acha do Crew esse ano, do Cúcio-less Crew. é um time que piorou, né? Inevitavelmente o Crew piorou, não? Do time que foi campeão da Leagues Cup, campeão da MLS, perdeu o Christian Ramírez também, que era um reserva importante, perdeu o Cúcio Hernandes, candidato a MVP, segundo lugar na corrida de MVP. Se o Messi não existisse, assim como a gente fala do Neymar há muito tempo sendo bola de ouro, se o Messi e o Cristiano não existisse, acho que se o Messi não existisse na MLS, o Cúcio teria sido o MVP e foi pro futebol espanhol. Eu acho que o Crew ainda é um time forte, porque tem bons jogadores, tem o defensor do ano, Steven Moreira, segue por lá, tem o melhor treinador da liga, acho que não tem nem muita discussão em relação a isso, o que faz o Nancy com o pouco que ele tem em mãos é incrível, então eu ainda coloco o Crew como candidato, mas não coloco ele como favorito. Eu acho que Cincinnati está acima, tem outros times que a gente vai falar aqui que estão acima, eu colocaria como candidato. Tem 3 times na MLS que, na minha opinião, você nunca pode duvidar deles. Que é o Curu, Sounders e o Timbers. Eles podem ter times terríveis, podem fazer uma primeira fase muito ruim, mas se deixa chegar, dá dor de cabeça nos playoffs. Então, assim, a gente tá falando de um Columbus Crew que, se a gente for fazer o recorde de 3 anos, é campeão da MLS, campeão da Leagues Cup, vice-campeão da Conca Champions. Então, tipo assim, vem de uma fase muito boa, tem o melhor treinador da liga, que é o Wilfried Nancy de fato, mas tem uma baixa terrível. Perde o Ramírez e perde o Cúcio Hernandes, que é top 3 centroavantes da MLS nesse momento. Nesse momento, né? Era, que acabou indo embora. Então, assim, o Curió precisa contratar, o Diego Rossi precisa de um parceiro, porque sozinho ele não vai conseguir resolver as coisas lá em Columbus. O Columbus já tem a pressão de ter o seu rival bem reforçado, que é o caso do Cincinnati, né? Então, precisa ver como que vai ser esse ano. Tem mais 2 meses aí de janela. É um time que, em questão de valor, não está entre os mais bem avaliados da liga, mas é um time muito bem treinado. Então, para mim, nesse momento, eu concordo com o Thiago, o Creel é um candidato por enquanto. Para mim, Crew realmente. Uma coisa que eu lembro é quando o Zela Ryan saiu, né? E a equipe ficou meio sem direção por um tempo, né? E o problema de a gente fazer um programa desse agora em fevereiro, né? É que a gente realmente não sabe o que vai acontecer em outubro, quando essas equipes estiverem prontas para os playoffs, né? Então, se realmente o Crew conseguir ter uma boa temporada, imagino que eles terão, né? Porque a base da equipe ainda está lá intacta, e imagino que eles vão trazer uma outra contratação, fazer uma contratação. Isso me dá confiança que eles ao menos vão aos playoffs. Comissão técnica é uma das melhores da liga, né? E acho que realmente ainda vem jogador chegando por aí. Tivemos um anúncio no LAFC hoje de um jogador chave da temporada. Então ainda não acabou, né? Essa onda de contratações, mesmo que se isso se estenda até o verão, né? As equipes da MLS, talvez depois da segunda janela, estarão muito diferentes. E com isso, para mim, o curso se beneficiaria muito de uma adição talvez de peso, que seria o substituto de Cúcio Hernandes. Então, nos playoffs eles vão chegar com certeza. Eu acho que o consenso nosso é ali, né? Candidato, para mim, muito difícil saber. Com as peças atuais, acho que a competição é muito forte, né? Temos o Atlanta, por exemplo, e infelizmente, para mim, fica nos playoffs. Lembrando que são Por mim, três, Tá aqui, né? são Tem que três ter um candidatos e um consenso. favorito. Qualquer coisa a É. gente sobe depois.
Por mim é Qualquer coisa a gente ótimo, sobe, né? Que pra mim até eu tenho dois porque aqui na minha cabeça que vão surpreender a mais, né? Então por por mim é isso. ótimo, até porque eu acho que mesmo perdendo o Coutinho e o Ramires, o Crew vai conseguir se classificar para os playoffs. Com certeza. Beleza. E já vou falar um pouco do DC United, que é a nossa próxima equipe aqui, DC United do brasileiro Gabriel Pirani. Eu acho que provavelmente é uma das equipes que eu assisto menos na MLS. Os jogos nunca batem, talvez não tenham interesse, né? E acho também uma equipe que gostaria muito que tivesse um sucesso, que outra das originais, né? Que teve muito sucesso no passado e Segundo hoje maior em dia campeão, pô. o segundo maior campeão da liga, né? E, infelizmente, hoje em dia não tem o sucesso e é o reconhecimento que teve. Talvez até uma posição parecida com o New York Red Bulls, que tinha há uns anos atrás. A diferença é que o New York Red Bulls investiu, trouxe um treinador novo, trouxe um jogador em Forsberg para consertar o meio campo, e eu não vejo esse mesmo movimento do DC United. Então, para mim, vai ser uma equipe que apostou em Rooney e quebrou a cara. Então, para mim, é uma equipe que ainda não tem todos as peças da quebra-cabeça. Tem um centroavante muito bom, né? Ali, eu esqueci o nome do rapaz, mas foi o Christian Golden Globe Benteke. dali, o Benteke. E, Benteke. para mim, vai acabar ficando sem chance. Uma das outras equipes sem chance. Ou na briga para os playoffs, eu deixo vocês decidirem. Eu acho, eu vou ter uma opinião impopular aqui. Eu acho que o DC United esse ano talvez consiga brigar por playoffs, mas tem fundamento, né? Vozes da minha cabeça não. Cara, o DC United, mesmo com um time muito limitado, igual a gente viu no ano passado, quase pegou playoffs, cara. Chegou na última rodada ali brigando junto com o Atlanta para conseguir pegar essa vaguinha. Para contexto de MLS, o Gabriel Pirani acaba sendo um bom jogador. Enfim, jogou muito bem ano passado pelo DC. Tem um artilheiro da MLS 2024 que foi o Christian Benteke, que é de fato. Tem um outro brasileiro agora, que é o João Peglo, né? Revelado no Internacional, passagem por outros clubes do Brasil, tava na Europa, chega agora. E também, assim, eu não acho o Troy Lesson um treinador ruim. Eu acho que para MLS ele é um treinador bem ok, na verdade. E a gente tá falando do time que, acho que, se eu não me engano, o DC United foi o time que mais fez reformulação da temporada passada pra cá. Chegou em dezembro, os caras não tinham goleiro, pô. Os caras ficaram sem goleiro. Então, assim, mudou tudo. É um novo pensamento lá em Washington, nesse momento. Então, eu acho que pode, pelo menos, brigar por playoffs. Eu acho que eu Beleza. tô com o Christian nessa porque o nível da parte de baixo é muito complicado no leste, assim. Já tem duas equipes ali que eu acho que são Mas eu piores que o coloquei eles DC. aqui também, né? Então, faz Então, mais. eu acho que tem duas equipes aí, as duas já são piores que o DC, que estão ali, e tem pelo menos mais duas aí que vão vir que são piores que o DC também, que não tem um Christian Benteke pra fazer Verdade. gol de tudo quanto é jeito lá na frente, então eu coloco eles aí. E uma delas a gente vai voltar a revisitar essa figura aqui daqui a uns meses. A gente vai dar muita risada de que provavelmente uma dessas aqui vai estar aqui em cima e uma dessas aqui vai estar aqui embaixo, né? Mas é a vida, né? Por isso que a gente Perfeito, faz essas prévias. Vamos pular o Miami, né? Por razões óbvias, e vamos perfeito. discutir o New York City Football Club, que fez uma temporada excelente e vem com esse ano, obviamente, perderam o Santi Rodrigues, né, pro Botafogo e acabam chegando aqui com, mais uma vez, com um elenco defasadinho, né, e Nick Cushing, o treinador, saindo, né. Tiagão, começa com você aí. O New York City Football Club esse ano consegue ir melhor que o rival da cidade, Red Bull, New York Red Bulls, e consegue se classificar para os playoffs? Eu não acho que vá melhor que o rival da cidade, mas eu acho que vai brigar pros playoffs ali. Eu acho que o New York Red Bulls é sempre uma incógnita, porque é sempre um time muito jovem. E agora trocou de treinador. Depois da gente tanto pedir pro Cushing sair, ele decide sair no melhor ano da história dele no New York City. Sai por cima, Então, rapaz. ele sai por cima. Assim, no início da temporada passada, eu lembro da gente gravando Coast to Coast falando assim, não tem condições do Nick Cushing mais ficar no New York City. Então, tá enrolando a temporada. Aí ele decide fazer uma temporada histórica pro clube, assim, e sai. Então, de fato, não faz muito sentido. Eles trouxeram o holandês, o Jensen, né? E eu acho que é uma incógnita. Na temporada passada apareceu o Alonso Martinez, um cubano, jogando muito, assim, que ninguém conhecia, ninguém esperava. Eles perderam o Santos Rodrigues, né? Que é a referência técnica desse time. Era o craque, deu de fato um salto nessa temporada. Enfim, eu acho que é um time bem meio de tabela nesse leste, assim. Tem muitos jogadores jovens, pode surpreender. Alguém pode aparecer e evoluir, como foi o Alonso Martinez na última temporada, mas eu acho que é aquilo
oitavo, nono lugar, eu acho que o play-in combina bem com esse New York City. Acho que assim, após 4 anos desde o título até aqui, os últimos destaques remanescentes daquele elenco campeão foram embora, né? Que o Thales Magno, que veio pro Corinthians, e o Santi Rodrigues, que acabou vindo pro Botafogo. O New York City me empolga por um lado, porque o Pascal Jansen, eu acompanho o trabalho dele lá na Eredivisie com o AZ, é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, eu acho que no que ele tinha lá na Holanda ele conseguiu fazer um excelente trabalho, pô, levou o AZ à semifinal de torneio europeu, pô. Então, assim, só que antes eu preciso saber também quem vai chegar para o lugar do Santi. Perder o Santi Rodrigues por contexto do New York City é muito pesado, era o principal nome do time, então você perde um cara desse do dia para a noite, não é fácil de repor. Tem o Alonso Martinez, que foi uma grata surpresa do ano passado, um cara que chegou entregando gols. O próprio argelino lá, o Bacrar, também é um cara que teve seus momentos. Tem os meninos, os pontas, que são o Julian Fernandes. O Julian Fernandes e tinha o Agustinho Orreda também, que ainda são muito novos, mas não entregaram o que se tem expectativa sobre eles. Então eu acho que assim, nesse momento, sem um novo camisa 10, eu acho que a realidade do New York City, por enquanto, é playoffs. Eu acho que eu coloco como vai para os playoffs. Beleza. Para mim é o seguinte, o ano passado ficou em sexto colocado, né? Teve uma temporada muito boa e esse ano perde seu jogador referência, não tem Thales Magno, não repõe jogadores a nível dos rivais, como mais uma vez vou fazer a referência ao Atlanta United, que está muito mais competitiva esse ano. E isso é problema para a equipe do City Group, né? Eu acho que para mim é uma das equipes que eles menos dão valor e não tem muito interesse em levantar. E com isso, né, o torcedor novaiorquino vai sofrer. Agora, o interessante é que o New York Red Bulls, o ano passado, terminou a temporada regular abaixo do New York City, né? E conseguiu chegar à final do leste. Tomou 6, pô, no clássico. Sétima. Tomou Mesmo 6 sendo a os caras. sétima, né? Isso. Colocada no leste. Então, você tem uma ideia do que esses rankings muitas vezes não valem muito, porque uma vez que você entra nos playoffs, é totalmente uma competição nova. Então, para mim, acho que fica de bom tamanho pra gente colocar eles aqui, né, naquela oitava colocação, assim, mas entrando por aqui. Vamos lá, vai Só um último Nashville. comentário. Diga. Um último comentário rápido Já do manda New o York City. Nashville. A sensação que eu tenho é que o ano passado eles foram muito bem, chegaram no limite deles e bateram o sexto colocado. Esse ano o time perdeu o seu principal jogador e eu não acho que vai Perde o chegar nesse técnico. limite de novo, entendeu? Eu concordo. Enfim, Concordo e começando com você. Nashville, eu acho que Nashville é uma equipe muito, assim, imprevisível para essa temporada. Perdeu muitos jogadores de elenco, assim, o Nashville rodou bastante o seu elenco, continua tendo um dos melhores jogadores, um dos melhores meias, pelo menos, da liga, que é o Hani Mukhtar. Tem o centroavante inglês, que eu esqueci o nome agora, que faz bastante gol, Sam Sturridge. Sturridge. Então, isso. Eu acho que é uma incógnita. Tem o Sheffield, que evoluiu, assim, num nível assustador na temporada passada, importante na seleção do Canadá, importante também pro Nashville, enfim. Eu acho que tem o Zimmermann na zaga, que é um jogador que é uma referência dentro da liga, assim, de zagueiro há anos. Enfim, eu acho que é um time que também não deve conseguir brigar lá em cima no leste. Eu acho que é um time que tem qualidade técnica, tem bons jogadores. Mas assim, roda muito o elenco. Não sei, eu acho que eu coloco o Nashville ali naquela briga pros playoffs também. Eu acho que tá bem do nível de DC, do New York City. Eu acho que pode fazer uma graça nas Copas, por exemplo. Nashville foi finalista da Leagues Cup, né? Vendeu a derrota pro Inter Miami nos pênaltis. Então acho que pode focar nas Copas e talvez arranjar alguma coisa. Mas peraí, nós estamos falando de colocação nos playoffs, né? Porque se a gente começar a falar Sim, não, com certeza. do A1, AB, AC, temos muitos caras, mas aqui realmente o que a gente está tentando falar é se realmente as equipes vão ter um repertório bom na temporada regular. E vale a pena lembrar que o Nashville foi uma das piores, né, do leste, Chris. Foi uma das ficou em piores. 13º do leste. Sim. Então, o que você acha? Ele acha que no mínimo consegue entrar nos playoffs ou outra temporada de dificuldades lá, com o Hani Mukhtar não sendo o mesmo jogador que foi 2, 3 anos atrás? Cara, eu acho que assim, o máximo que o Nashville consegue alcançar hoje, sem ter visto jogar em 2025, é talvez um play-in.
porque de fato é um time que tem um outro bom jogador, o Surridge, o Mukhtar e o Shefflenburg, mas só. O Callahan não mostrou quase nada de trabalho ainda, é um cara que chegou também do meio para o final da temporada como treinador lá em Nashville, né? E assim, eu não vejo muita coisa tipo, do Nashville numa competição de tiro longo, né? De regularidade. Esse que é o Copas negócio, talvez consiga fazer uma outra graça, mas Eles em trouxeram liga, eu acho que o máximo que pega é isso. Eles trouxeram o Brugman, né? Foi a grande contratação deles, saiu do LA Sim. campeão e foi pro Nashville. Eu acho que é um jogador de elenco também, mas... Elenco. Acho que o Nashville é ele por aí vai ser bem recepcionado, mas você tem Sim. uma ideia que se o Brugman é o jogador-chave que você trouxe para repor o seu meio-campo, que já tinha problemas, isso vai ser um problema. Vocês estão me convencendo a colocar eles na briga nos playoffs, mas olha, por mim eu já colocaria eles aqui, viu? É que eu não Cara, É que eu acho... o meio do Nashville é o Tyler Boyd e o Brugman, né? Sem contar Pelo o amor de Mukhtar. Deus, os reciclados do LA Vocês Galaxy. querem trocar o o... LA Galaxy, o LA Galaxy vai ser campeão. Vocês querem trocar o Chicago com o Nashville? De Acosta, Bamba. Um trade! Eu gostei. Pode Aí ser, pode sim. Ó, o Christian, então, não preciso nem perguntar pra ele. Ele automaticamente gostou desse trade. E olha, eu acho que realmente o Chicago, pelo que eu vejo, e dos jogadores de qualidade que trouxeram, tem muito mais chance de fazer uma campanha positiva e entrarem nos playoffs pelas portas do fundo do que esse Nashville aí que realmente você fala de Walker Zimmer, jogadores que foram jogadores 3, 4 anos atrás. Vejo muito pouco, assim, até eu acho assim uma decepção pra mim, né? Porque a energia daquele estádio, a energia daquela equipe é muito boa, mas me parece que a diretoria não está disposta a gastar dinheiro para colocar a equipe em cima dos patamares, como a gente vê aqui. Vamos falar de New England Revolution, já que estamos falando de equipes wins. Deixa. E eu gostaria de saber se realmente o Revolution vai evoluir, né? Outra equipe que acabou ficando em 14º lugar. Um abração para o Gustavo Lopes, que está cobrindo a equipe mais uma vez esse ano, em português e em inglês. Tiagão, começa com você. New England Revolution. Você mandou o abraço, eu queria mandar os pêsames pro Gustavo, né? Mais um ano. Ver. Mais um ano de New England Revolution pro Gustavo. Se livraram do Vrioni, né? Não vinha colaborando muito. Trouxeram o Campana, eu acho que é um upgrade, né? Querendo ou não, é um upgrade. O Campana faz lá seus golzinhos. Acho que não muda tanto o panorama da equipe do New England. Mas eu acho que o New England não vai ser da pior equipe desse leste. Eu acho que tem times piores que o New England. New England trouxe o Sebadios do Fortaleza, trouxe o Uruti também, um centroavante que já jogou no Austin por alguns anos, trouxe o Campana, enfim, eu não acho que vai brigar por coisas grandes, né? Acho que até dá pra botar ele no sem chance, só queria ressaltar que eu não acho que vai ser o desastre total que foi nos últimos anos. Tem o Langoni também, né, o argentino. Tem o Langoni. Christian? Bom, vamos lá. Ele tá falando do time que cogitou e quase contratou para Sheds. Então, assim, não dá para levar muito a sério o New England Revolution, cara. Eu acho que, assim, tem o Leonardo Campanha, beleza, que, enfim, entre os seus feitos, o principal deles é ser o jogador mais rico dos Estados Unidos, é o que dá para destacar do Campana. Tem o Langoni, que, de fato, surge com uma promessa do Boca Juniors, acaba não atingindo o que se esperava dele e vai para MLS. Só que, assim, um cara que ficou fora ano passado quase a temporada inteira do Revolution e tava fazendo diferença era o Chancalay. O Chancalay se machucou, perdeu quase o ano todo fora. Agora tá recuperado e talvez ele com o Carlos Gil ali consigam fazer uma misturinha legal e consigam levar o Revs a tentar beliscar uma vaguinha nos playoffs. Playoffs não, play-in. Que eu acho que assim, acho que não vai, é um time que a gente pode cravar, que vai para os playoffs, mas talvez consiga beliscar um play-in ali na última rodada, não sei. Pode ser. Considerando que são 4 nessa aí, né? Exato. Pode ser. Porque o que eu tô vendo aqui embaixo, eu realmente tenho problemas, talvez a gente pode falar que o Toronto talvez entre aqui, né? Ou sem chance, né? Já Toronto não. Entendeu? Toronto então, não. Pelo amor de Deus, o Toronto não. Realmente eu acho que aqui ficaria bom. Toronto não, Toronto não. Sem condição, Toronto não. Deixa vamos falar de Toronto então, vamos fazer uma graça. Vamos pro final aqui falar do nosso Toronto. Nossa, eu começo falando deles. É uma das piores equipes da liga, numa das piores cidades da liga. E não entendo porque eles continuam na Major League Soccer. Trouxeram 2 italianos que não queriam jogar bola mais. Fazem a nossa liga ter
horrível referência de liga de aposentadoria, mas é uma das originais que teve muito sucesso no passado. Seus torcedores, os poucos que vão, são obcecados com a equipe e, infelizmente, pêsames para eles também, que para mim é uma equipe que não tem chance nenhuma de ser bem sucedida. Não entendo muito dos moves que eles fazem. Tinha o John Herdman, mas acho que não tem mais, né? Não foi bem, já trocaram de treinador uma vez mais. Então, para mim, não vejo como eles se reerguerem, apesar desses dois italianos estarem lá ainda sendo pagos todo dia, mas infelizmente não é o suficiente. Sem chance. Então, eu brinquei com o Toronto e tal, mas falando um pouco mais sério, é um projeto que não deu certo, né? Um projeto que definitivamente faliu, não financeiramente, porque tá lá pagando uma fortuna para esses caras ainda, mas de fato faliu dentro de campo, né? O Insigne não mostrou 0,5% do que a gente estava achando que poderia, né? Não é que não mostrou 1%, ele mostrou 0,5% O do que Bernardesco foi melhor. poderia. Então, o Bernardeschi é um cara que ainda tenta levar a sério, né? Alguns jogos ele de fato se dedica, bate falta, bate pênalti, enfim. O Bernardeschi que tem bons números, mas também o desempenho não é nada demais. Tem um Jonathan Osorio no meio de campo, que é um jogador de seleção canadense, de Copa do Mundo. Tem uma peça ou outra, mas assim, é um projeto que não deu certo. Todo mundo sabe que não deu certo. O time parece, os jogadores parecem que sabem que aquilo ali não vai a lugar nenhum. E ver jogos do Toronto, de fato, é muito complicado. Eu acho que enquanto eles não conseguirem se livrar do Insigne e do Bernadette, começar do zero, assim, mudar a filosofia, eu acho que não tem como ir em lugar O nenhum. sistema defensivo, você assistir o sistema defensivo do Toronto é difícil. Você olha assim, você fala, não tem algo errado. Eles jogam na velocidade diferente, parece que não tem seriedade diante dos seus adversários. Eu realmente tenho um problema muito sério em assistir jogos do Toronto, porque eu acho que a qualidade da liga ali é um pouco exposta com certos jogadores de elenco que Sim. ele tem. Cara, Christian, eu concordo super quando a gente fala que é um dos piores times da liga, não só da Conferência Leste. Pra mim, quando a gente coloca os sem chance, hoje tá talvez por ter o Bernadette, o Insigne só no nome, ser melhor que o Montreal. Mas assim, cara, vocês têm noção que o Toronto teve apenas 4 vitórias na MLS de maio a novembro? Cara, é assustador como o time fracassou, como o time foi ruim. Você tem ali jogadores como, por exemplo, o Sam Johnson, que é um goleiro muito honesto para a MLS, que já teve seus bons momentos na liga. Sistema defensivo. Você não conhece ninguém, porque não tem ninguém que seja bom até na MLS, igual você falou, deixa exposto o Toronto ele reforça o estereótipo negativo que a galera tem sobre a MLS por conta de ser um time muito limitado e fica ali com o Bernadette tentando fazer alguma coisa ou outra, o Insigne cagando pro time, essa palavra ele tá cagando para Toronto. Então, assim, sem chance, sem chance. Eu acho Christian, já que. manda ver. Não, mais alguma coisa de Toronto? Não, só ia dar uma sugestão. Eu acho que a gente concorda que os 3 primeiros ali são os 3 que a gente pode debater, né? Pra favorito. A não ser que você queira falar. Vamos falar do Philadelphia Union. Isso. Pra Vou falar pedir desses pra dois você que últimos. não foi bem. Manda o Jim Curtin embora. Christian, já pode falar do Philadelphia Union, as suas expectativas pro Union esse Claro. ano. Trouxeram um atacante novo, né? Mas diz aí, o que você acha do Union? Cara, o Union que tinha um treinador mais antigo da liga, né? O Jim Curtin, que dentro do que podia oferecer, certos momentos conseguiu fazer um bom trabalho, outros momentos pecou muito nas escolhas táticas dele, com o Union caindo precocemente em alguns momentos, quando as pessoas esperavam que, enfim, as coisas poderiam ir. Consegue ano passado ficar fora dos playoffs, o que decreta, de fato, o fim do ciclo do Jim Curtin lá em Filadélfia. E eu acho que assim, não vai mudar muita coisa para esse ano. Eu acho que talvez seja um time que consiga brigar por playoffs, mas não vejo mais como aquele time que se a gente olhava anos atrás, pô, tem o Júlia Carranza, tem o Gazdag ali, tem o Miasga na zaga, um time que realmente tipo, trouxesse um respeito para dentro da liga de fato. Então eu acho que no momento é uma briga para os playoffs. Eu acho que assim, a melhor coisa do Fila nessa temporada vai ser poder ver o Kevin Sullivan jogar. Um moleque de 15 anos, tido como promessa, tendo mais minutos em campo. Acho que vai ser a melhor coisa do Union nessa temporada, vai ser isso, por enquanto, né?
Thiago. Eu concordo bastante com o Christian. Eu acho que perder o Jim Curtin é perder um pouco da identidade do Philadelphia Union. É um cara que tá lá e passou construindo tudo isso junto com eles. Eu acho que ainda mantém porque é um time que tem um grupo técnico muito inteligente por trás, que forma jogadores há anos. Enfim, eu acho que o Philadelphia Union ainda tem uma mentalidade, mas me parece, comparando um pouco com a NBA um tempo atrás, quando o Spurs passou por um processo de reformulação ali, tá até passando por esse processo ainda, mas é aquela franquia que tá há tanto tempo competindo, que quando tem uma mudança brusca a gente estranha, né? Então eu acho que vai ser estranho ver o Union na parte de baixo da tabela, mas eu acho que é ali. O Gazdak ainda vai seguir fazendo seus gols. O Uri, eu não acho que é um jogador de alto nível, eu acho que eles se complementavam muito bem ali com o Gazdak e com o Carranza, que eram os dois bons de fato do time. Enfim, eu acho que vai ser uma temporada estranha do Union pra gente estar acostumado a ver eles em alto nível. Eu acho que é no máximo uma briga por play-in ali. A minha dificuldade em colocá-los aqui, né? Talvez o New England Revolution sem chance, mas eles não foram bem o ano passado, não se reformularam, perderam jogadores, perderam um dos melhores técnicos da liga em termos até de desenvolvimento de jovens talentos. Tem uma das melhores academias da liga em desenvolver jovens jogadores, o Kevin Sullivan sendo o último deles, né? E realmente é um jogador que a gente quer assistir, mas diante da competição no leste e da perda de jogadores, trouxeram Bedoya para jogar, jogadores Uhum. que realmente não deveriam estar sendo utilizados mais, ou talvez jogadores de banco, né? Mas ali o Philadelphia perdeu muito espaço para as duas outras equipes, né? As duas Nova Yorks. E se você olhar com as duas outras equipes, é a mais fraca das três. E realmente, para mim, não tem chance nenhuma de entrar. E se tiver, é porque essas equipes aqui que estão nesse amarelo fizeram algo errado, né? Ou provaram a Perfeito. gente, que provaram que a gente não sabe de nada do que falamos. Mas falando de Nova York, né, vale a pena falar da última equipe da região aqui, né? Para quem não conhece, Filadélfia é muito perto de Nova York, né? Apesar de ser em outro estado. Mas o New York Red Bulls chega como o campeão, né, do leste, surpreendeu a todos com a campanha que fez, acabou batendo o Atlanta United na final do leste para entrar na MLS Cup. E chega, né, com aquela história, né? Vai conseguir repetir o sucesso, apesar das mudanças que teve. O que você acha? Vou começar com você, Thiago. Vai conseguir ter o mesmo sucesso que teve ano passado? Eu acho que o time melhorou com a chegada do Choupo-Moting, que inevitavelmente para nível de MLS, eu acho que é um caso parecido com o Bright White aqui no Brasil, que todo mundo sempre desvaloriza, falou mal. Aí o Bright White chegou aqui no Grêmio, tem 10 gols em 20 jogos, assim, uma média de um gol a cada 2 jogos. E eu acho que o Choupo-Moting vai ser algo parecido assim na MLS, um centroavante alto, cabeceia bem, faz lá os seus golzinhos do seu jeito. E eu acho que pro nível da MLS ele vai ser meio bem TQ. Só que eu ainda acho um time abaixo desses outros três que a gente vai falar. Eu acho que é um time muito jovem, perdeu talvez um dos seus melhores jovens, que era o Tolkien, né? Foi futebol alemão, um dos melhores jovens do futebol dos Estados Unidos. Eu acho que ainda é um time competitivo, mas depende muito como esses jovens vão lidar. A temporada ainda promete ter mais jovens ainda, porque o New York Red Bulls está cada vez mais dando espaço a esses jovens. O Forsberg é a referência, o Coronel no gol, eu acho que tem peças interessantes. Vai aos playoffs, na minha opinião. Só que eu não sei se vai de fato competir. Ainda tem Lewis Morgan, tem um bom treinador, que é o Sandro Schwartz. Mas enfim, tem o Carvalho, tem alguns jogadores interessantes. Mas a base da equipe ainda é muito jovem. E eu acho que passa muito por ir aos playoffs, ganhar experiência e ver até onde dá. Christian, rapidamente, o que você acha aí do New York antes de a gente entrar nos favoritos? Cara, eu acho que assim, uma coisa que pouco se fala sobre o Red Bulls, que eu queria destacar, é que um time que tem um bom treinador, que é o Sandro Schwartz, acho ele um bom treinador, me surpreende ele estar na MLS, eu acho que eu teria um cara que teria espaço ali na Alemanha ainda, mas assim, minha principal crítica ao time do New York Red Bulls é como é um time exposto defensivamente. Dos times que se classificaram para os playoffs ano passado, o Red Bulls teve a pior defesa de todos. Tomou 50 gols na temporada regular, né? Então, assim, eu acho que é um time que defensivamente ainda deve bastante, ofensivamente entrega bastante, com Forsberg, Choupo-Moting, Lewis Morgan, assim, eu acho que é um time que é desnivelado. Tem um ataque muito bom, tem um meio ok e tem uma defesa muito frágil. Então,
mesmo sendo um atual vice-campeão, eu coloco o New York Red Bulls de fato como um time que vai para os playoffs. Então, só para Só um conferir aqui detalhe. rapidamente, diga. Só um detalhe, eles contrataram o Tim Parker pra zaga, né? Um jogador experiente, de um Uhum. tempo de liga, Não, mas eu mas não sei se ele soluciona algum problema. não, o Gustavo, todo mundo fala que o Tim Parker é jogador de elenco. Ele vai jogar quando ninguém estiver disponível, porque Perfeito. ali já passou da idade. Mas a verdade é que é muito difícil a gente definir essas duas bandas aqui, né? Entre o DC United e o Crew, talvez a diferença de pontos seja 2 pontos, e isso já dificulta muito, diferencia muito onde eles vão acabar na classificação final. Mas o legal pra mim da MLS é que o bolo do meio é muito competitivo e a gente nunca sabe quem vai se destacar e quem vai acabar entrando nos playoffs com um seeding, né, com uma posição melhor. E a gente sabe que conta, né, quando você tem um seeding melhor, você acaba sendo mandante de jogos mais vezes e acaba também possibilitando a você a ser o mandante da MLS Cup. O ano passado o LA Galaxy foi o mandante por ser o segundo seeding, né? Enquanto que o Red Bull era o sétimo do leste, então o jogo acabou sendo em Los Angeles. Mas vamos falar das últimas 3 equipes aqui. Começa com o Orlando City, né? Que é uma equipe que sempre é bem competitiva, acabou perdendo o Facu Torres. Thiago, começa com você. Orlando City, onde você coloca eles, né? Você acha que a Eu, temporada lá em Orlando vai ser outra de sucesso? Foi dentre os 4 que tinham mando de campo, né, na primeira fase, foi o único que avançou e o único que foi longe, né? Perdeu na final de conferência justamente pro New York Red Bulls. New Todos York os Red outros Bulls, né? 3 eliminados cedo. Cincinnati, o Inter Miami e o Columbus Crew. Eu acho que é um time muito interessante a nível de MLS. Tem um treinador que vem fazendo um ótimo trabalho, que é o Pareja, campeão da Open Cup com a equipe do Orlando, faz um trabalho longevo. Muitos sul-americanos interessantes, então você tem Luiz Muriel, você tem o Angulo, que vem fazendo boas temporadas. Eles contrataram o Nicolas Rodrigues, um colombiano de apenas 20 anos do futebol sul-americano, e trouxeram o Pasalic também, um croata de 24 anos que vinha fazendo boas temporadas no futebol europeu. Eu acho que é um time bem competitivo, eu acho que tem totais condições de ser campeão até da MLS, tem uma defesa de bom nível para o futebol dos Estados Unidos. O Rafael Santos evoluiu muito nesses últimos anos. Tem um Schlegel, que também é um zagueiro a nível bem razoável para a MLS. Tem bons jogadores. Tem o Pedro Galese, que é um dos melhores goleiros da liga, querendo ou não, todo ano ele está lá. Enfim, eu acho que é um 11 titular até melhor que os outros 2 que a gente vai comparar aqui. Mas não sei se os jogadores decisivos, né, os craques das equipes do Orlando, conseguem decidir jogos como os outros times. Mas eu acho que o nível do 11 é melhor que o dos outros 2. A Christian. história do Orlando foi bem curiosa, né? A gente tá falando de um time que, quando chegou na metade da temporada passada, estava fora dos playoffs, era um dos piores times da Conferência Leste, tinha tomado um pau do Inter Miami no clássico, com o Messi e o Suárez passeando em campo, e consegue bater final de conferência, né? Loucuras da MLS. Só que eu acho que em questão de elenco, na minha opinião, o Orlando tem um dos melhores elencos da Conferência Leste, em questão de um todo. Porque quando a gente olha assim para ataque, você tem um Luiz Muriel, você tem um Ramiro Henrique, que entrega os seus golzinhos, você tem o Duncan, que não foi, que estava vendido pro Blackburn, acabou que não deu certo, permaneceu, vai para o meio do campo, tem ótimas opções, o Reda que nem se fala, um excelente jogador na minha opinião, o César Araújo, um bom volante, tinha o Cartagena, que acabou, enfim, sofreu uma lesão grave agora, vai perder boa parte da temporada, se voltar ainda nessa temporada. Na zaga, você tem um Rafael Santos, que é um bom jogador para nível de MLS, como citamos aqui, o Skilling, o Brecalo, enfim, o Galese no gol, Pareja, que faz um trabalho bom no contexto do Orlando. Eu acho que o Orlando City tem totais condições de poder bater novamente numa final de conferência, cara. Orlando, acho que o consenso aqui que é um dos fortes candidatos, né, ao título e talvez um dos favoritos, né? É difícil a gente colocar qualquer outra equipe que não é chamada de Miami, né, especialmente dentro da Flórida, como o grande favorito, mas eu gosto muito do trabalho que fazem lá e realmente é um dos grandes candidatos sempre ao título. E agora com a adição do grande Atuesta, né? Vai ser realmente interessante ver a equipe lá. Vamos falar um pouco do FC Cincinnati, Christian. Você que estava falando
do Orlando. Começa a falar um pouco pra gente do FC em Cincinnati, suas expectativas para esse ano da equipe de Ohio. Sou suspeito para falar do Cincinnati, acho que talvez seja a equipe que eu mais acompanhe na MLS, é uma equipe que eu gosto muito, ficou em terceiro lugar na temporada passada, na temporada regular, acabou decepcionando um pouco nos playoffs, mas acho que assim, tem um bom treinador que é o Petinona, gosto muito do trabalho dele, perde o Lúcio Acosta e vai lá e repõe até com um nome para o futuro que na minha opinião é melhor do que o Lúcio poderia entregar nos próximos anos, perde o Lúcio, vai lá e busca o Evander, estava tretado com a galera do Portland. Tem um ótimo centroavante, que é o Denke, perdão, eu acho que, igual o Thiago falou aqui na abertura, é um cara que estava no futebol belga, que é uma liga que vem revelando muitos centroavantes para as grandes ligas europeias. Tem um Orelhano, que fez uma ótima primeira temporada pelo Cincinnati, tá meio brigado com a galera agora, mas é um nome interessante. Tem, na minha opinião, a melhor dupla de zaga da MLS, que é o Matt Miazga e o Myers Robinson. Eu gosto muito deles dois, acho uma excelente dupla de zaga. Se você quer, dá até para jogar com três zagueiros, se você quer colocar o Radebe ali, enfim, eu tô com boas expectativas em cima do Cincinnati. Para mim é um candidataço ao título. Concordo com Christian, tudo que o Christian disse. Eu acho que Thiago. eu acho que o 11 inicial, assim como o 11 inicial do Orlando, é melhor que o do Miami. Eu acho que tem um elenco mais forte, tem dois zagueiros de nível de qualidade, nível MLS, que é o Miles Robinson e o Miasga. Tem dois alas bem interessantes que são o Yedlin e o Orelhano. Tem um camisa 10 que é elite na MLS, que é o Evander. Tem um centroavante que promete ser elite na MLS também, que é o Denke. Enfim, eu acho que é um time interessante e que eu acho que tem totais condições também de ser campeão da MLS. Pra mim, Cincinnati é uma equipe que realmente é completa, né? Vocês falaram de grandes jogadores lá e agora com a adição do Evander, realmente parece, para mim, um jogador mais completo até hoje em dia do que o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta fez muito pela sua equipe, mas acho que o Evander lá pode dar certo e muito. Gosto muito da comissão técnica também, acho que o Pat Noonan é uma das mentes mais jovem, mais brilhantes da liga, um dos melhores técnicos com certeza, né? Saiu lá da escola do Philadelphia, né? Do Jim Curtin, e realmente deu certo em Cincinnati. Para mim, vai dar um trabalho muito grande ao Inter Miami, caso o Inter e o Messi queiram ser os campeões e queiram sair do leste. Com isso nos resta falar deles, né? Do Inter Miami, que está jogando a Conca Champions, teve jogo ontem, Messi fez o gol da vitória do Inter, né? Tem um calendário muito, muito difícil e, obviamente, o que a gente vê, muitas vezes as equipes que têm os calendários mais difíceis da liga acabam tendo problemas durante a temporada regular. Christian, começo com você. O que você acha do Inter Miami? E vamos levar em consideração que o calendário deles esse ano vai ser muito difícil. Você acha que isso vai ter um impacto negativo na campanha do Inter Miami e isso vai acabar dificultando a sua ida aos playoffs, por exemplo? Eu acho que dificultar a ida de fato aos playoffs, acho que não. Eu acho que o Inter Miami vem de uma temporada regular excelente, quebrando o recorde de pontos, causando uma ótima impressão. Por outro lado, eu acho que é uma equipe que ali no mata-mata pode acabar repetindo o que aconteceu no ano passado, porque, enfim, eu não entendo, confesso que eu não entendo, quer dizer, eu entendo, mas não me cabe falar que o motivo do Mascherano ter assumido como treinador de um time de um time de primeira divisão, né, de uma liga, nesse momento, até porque a carreira dele é muito curta ainda, de fato. Só que você nunca pode duvidar de um time que tem Messi, de um time que tem Suárez, Busquets, Alba, enfim. Eu acho que em comparação em questão de elenco, o Inter Miami sofreu uma baixa considerável, que era o Matias Rojas, que entregou bons jogos, um bom número de gols e assistências quando teve seus minutos no Inter Miami no passado. O próprio Diego, o Diego que acabou indo pro Brighton, era um cara diferente na MLS, tanto que foi eleito o melhor jogador sub-22 da liga. Então, eu acho que por enquanto o Inter Miami não conseguiu repor
possíveis destaques do banco. Na hora que o Messi, na hora que o Suárez cansar, tem aqueles caras no banco que podem entrar e fazer diferença. Eu acho que ainda não conseguiu fazer essa reposição. Você tem o Gressel, você tem o Taylor, que são bons nomes, mas que não tem esse perfil de decisão em momentos grandes. Então eu acho que o Inter Miami vai conseguir, de fato, é um candidato ao título, de fato, só que, assim, o Mascherano como treinador me preocupa muito, muito mesmo. Então, eu tava mais empolgado com esse Inter Miami, depois quando para analisar de fato o elenco, acho que é um time que se fortaleceu em alguns setores, trouxe o Falcon, zagueiro, trouxe o Stari, goleiro, o Stari antigo já, né, trouxe o Telasco Segovia no meio de campo, trouxe o Fafa Picou, que tá na liga aí desde que eu me entendo por gente, Tadeu Allende também, alguns jogadores interessantes, só que eu acho que ainda é tudo muito dependente do Messi, assim. O Busquets está um ano mais velho, o Alba está um ano mais velho, o Suárez está um ano mais velho, mas parece que ficou mais 5 anos mais velho nesses primeiros jogos. De fato, é complicado. Eu acho que ainda, por ter o Messi, pesa muito nessa liga, o que o Messi faz nos jogos. Ele, assim, é um nível muito mais alto que os outros. E por isso que eu acho que ele ainda tá nessa briga. O treinador me anima menos que o Tata já não me animava, então eu não sei não. Eu tô considerando bastante não pôr o Inter Miami como favorito nessa conferência. Eu acho que tem time acima dele. E o Messi ainda avisa que não vai voltar, né? Que não vai renovar seu contrato na Major League Soccer. E isso eu imagino que há um peso dos dois lados, né? Um peso para conseguir um título para ele antes de ele sair da liga, mas também um peso que ele não vai estar aqui o ano que vem, então talvez né, um ano de reformulação chegando aí e a chance do negócio não dar certo. Para mim, o que eu vi do jogo ontem, Sérgio Busquets continua sendo um jogador excelente, é um tipo de jogador pivô, né, que estático, realmente é um jogador que a idade às vezes não mostra tanto. Suárez parece um carro, um carburador, me parece que você precisa pegar, desafogar e deixar ligado uns 10 minutos antes de ele rodar. Então, para mim, é a grande incógnita, mas acho que em junho ele vai estar bom. Entendeu? É um cara que Eu demora pra acho que em entrar nos junho, eixos, mas entra nos eixos, eu acho entendeu? que em junho ele tá bom. Meu problema é se em novembro ele vai estar aguentando ainda. Bom, em novembro é outra história, né? Que o É negócio pode ficar capaz de frio, novembro o Soares tá tomando chimas dele lá no Uruguai já, pô. ou não tá jogando, a gente não sabe. Esse é o grande problema, como eu falei, de fazer as previsões. Mas eu acho que o consenso aqui, né, entre nós três, é que os grandes candidatos ao título são as quatro equipes que você vê aí: Atlanta United, Orlando City, FC Cincinnati e Clube Internacional de Futebol Miami, né? Agora, a pergunta é, dos quatro aí, qual sairá campeão da Conferência Leste? Detalhe que o ano passado acabou sendo o sétimo melhor classificado do leste, New York Red Bulls, que acabou vencendo todo mundo no mata-mata e acabou chegando na final. Então, sem mais nenhum tipo de churumelas, como dizemos, qual será o seu favorito? Começo com você, Thiago. Qual será o seu favorito para 2025 para levar a Conferência Leste? Então, a chance de quebrar a cara é grande, né? No passado, os 3 primeiros foram eliminados na primeira fase. Sim, bem bizarro. Mas eu vou com o Cincinnati. Eu acho que Cincinnati vai ser o Fator campeão. É o Evander, né? time. O Fator Vascaíno Evander e entrou, fator entrou equilíbrio, né? neles. Vai lá. Concordo. Christian, Pra mim, o campeão da Conferência Leste é o Cincinnati também, e o pior de todos, Toronto. Acho que dá pra pôr o beleza. Toronto por último ali. Coitado do Puxa o Torontinho. Toronto pra último. Seguinte, pra mim, a grande chance da surpresa realmente será do Atlanta United. Como vocês não há um consenso, a gente não conseguiria colocar o meu Atlanta United lá como grande favorito. Las Vegas, os apostadores todos acham que vai ser Miami como favorito, pelo fato de ser o último ano do Messi, talvez um favoritismo, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer, mas o fato do Inter Miami não ter levado a Copa ano passado, para mim, é um grande indicativo que talvez esse seja o ano deles. Mas, concordo com vocês, em termos de elenco, em termos de seriedade, em termos de trabalho, em termos de tudo que foi apresentado, dos jogadores que chegaram, o Cincinnati, F Cincinnati realmente é
a equipe mais completa do leste. E como não estou a fim de debater com vocês, vou colocá-los como favorito também, para a gente terminar esse debate, né? Hora Mas do print. vamos ser bem honestos, né? Que quando o Messi quer, ele normalmente tende a vencer, né? E ganhar o que ele quer. Então, é muito difícil para mim apostar contra o GOAT. Mas acho que isso acaba o leste, né? Eu passo para você, Christian, para você falar qualquer outro comentário final sobre o ranking aqui. E aí, Thiago, você pode terminar o programa pra gente. Para não esticar muito, eu acho que em questão de MLS e projeto mesmo esportivo, falando de hoje, eu acho que o Cincinnati tem uma ótima base, um ótimo 11 inicial, um bom treinador, uma torcida apaixonada. Então, para mim, faz muito sentido o Cincinnati de fato conseguir dar esse salto e bater campeão. Tá tentando, já tem uns 3 anos, essa tão sonhada vaga na final da MLS, né? A gente toda a Conferência Leste que não veio ainda. O Atlanta é uma incógnita, tem que ver como que vai ser o novo treinador, a junção do quarteto mágico. Mas assim, acho que o restante tá tudo nos conformes. É Charlotte, o Crew e o New York Red Bulls brigando ali, estando nos playoffs. DC United, New York City, o Chicago Fire e o Revs ali tentando um play-in, uma última vaga nos playoffs. E os 4 piores times da liga, com o Union podendo fazer uma gracinha a mais. Mas assim, Montreal, Nashville e Toronto, principalmente Toronto, sendo o pior time da conferência. Qual é a equipe que vai destruir a nossa previsão aqui, Thiagão? Quem vai destruir a nossa previsão, por negativo, vai ser o New England, que a gente tá botando fé demais. E positivo pode ser o Chicago, eu acho. O Chicago pode brigar por alguma coisinha mais em cima. Beleza, então vamos só lembrar que teremos a parte 2 do nosso programa, onde falaremos da Conferência Oeste, né? O programa aqui já há mais de 1 hora de transmissão, só falando das equipes do Leste, mas tinha muita coisa para falar, muitos jogadores novos, né? E obviamente o grande favorito, Lionel Messi, né? Muita coisa acontecendo no Leste esse ano, acho que talvez um pouco mais competitivo até do que o Oeste, onde tem 2, 3 equipes que tendem a dominar, né? Mas acho que realmente gosto muito dessa ordem aqui, FC Cincinnati para mim tem tudo para dar certo, né? Com o Evander agora seria muito legal ver o Evander conseguir, né, uma redenção, né, com a equipe de Ohio. E imagino que realmente se alguém vai pará-lo, se alguém vai parar o FC Cincinnati esse ano, vai ser os hermanos lá de Miami, né? E com isso, né, vamos terminando aqui mais uma edição do Território Entrevista. Dessa vez, como falamos, não tivemos um entrevistado, fizemos uma mesa redonda e como você vê aqui, o ranking das equipes do leste. E logo na seguida, né, teremos mais um vídeo discutindo as equipes do oeste, né, que fará o outro lado dos playoffs. Um abração para todo mundo e nos vemos lá na outra parte.